Se você tem oportunidade interna, né, e a necessidade não é urgente, por exemplo, putz, eu fechei um cliente ou 3 clientes numa unidade lá, eu tenho a opção de montar uma unidade lá em outro estado. Cara, como é que você vai fazer? Né? Aí o Box consegue atender remotamente, mas imaginando que não. O que você vai fazer? Você tem pessoas aqui preparadas para ir para lá? Né? Ou eu vou levar algumas pessoas, eu vou contratar alguém para coordenar ou liderar lá. Então, é muito também da estratégia do negócio, do momento, do que você está passando, do projeto ou da fase da sua empresa. Meritocracia é validada, tem estudos que dizem que faz sentido, você valoriza quem está dentro de casa, né? Só que tem aspectos que você tem que trazer um cara, o crescimento é grande, não dá para você formar o cara da noite pro dia, você tem oportunidade, aí o que você vai fazer? Vai colocar um cara muito muito cru ainda, né? Muito verde ainda, você vai colocar em risco, porque você não vai estar lá cuidando, você não vai estar observando. Por exemplo, no banco, quando a gente ia promover alguém, ou precisava de alguém para uma vaga, a gente sempre olhava interno. E aí o que eu ia fazendo, esse era um modelo meu, eu sempre ia mapeando. Eu chamava um cara, uma vez chamava, pô, vem rodar um dia aqui comigo, vem ficar um dia comigo, quero ver como é que você trabalha de perto, tal. Liga para os seus clientes, vamos lá, quero ver como que você age, como é que você faz, tal. Dava aquela calibrada, tal. Fazia, e aí o cara saía com algumas ações. Vinha outro, eu falava assim, cara, eu vou sair, vou para um treinamento no banco, alguma coisa, me substitui esses 3 dias, quero ver como é que o cara ficava, como é que ele respondia. Ele passava a ser a comporta, entende? Para entender como é que o cara lida com essa pressão. Alguns falam, um monte de coisa, cara, eu não sei o que fazer e tal. Outros, não, aconteceu isso, tal, eu fiz assim e tal. Essa parte eu não fiz porque eu não sabia, achei melhor te esperar. E aí você vai vendo como o cara vai atuando, entende? Não dá para ser assim, mas você vai preparando a pessoa dessa forma. Há alguns casos, como eu te falei, você precisa trazer alguém em uma posição chave na empresa e você tem que trazer de fora. Por exemplo, eu falei de um treinamento grande que está entrando, a gente está conversando com uma empresa de logística, de produtos agropecuários, né? Eles fazem transporte e logística. 3 mil colaboradores, líderes no país, matriz em Minas, 7 unidades espalhadas pelo Brasil, 7 filiais. E esses caras têm funcionário de 30 anos lá. E os caras vestem a camisa tal. Só que a empresa chegou no nível, a empresa é sólida, líder de mercado tal. Só que elas precisavam crescer. Chegou a fase de mudar de nível. Eles precisavam trazer gente de fora, entende? Não é que não há meritocracia. Para o ritmo de crescimento que eles precisavam, não tinha ninguém preparado. Tanto é que o treinamento... O que nós estamos conversando é para desenvolver treinamento para a liderança. Porque, são pessoas que sabem muito da empresa, trabalham pra caramba há muito tempo, vestem a camisa, mas não sabem liderar. Não sabem porque não foi exigido deles ainda. E agora a empresa vai precisar disso. Então, é importante, mas nem sempre dá para usar. Perfeito, complementou bastante do que a gente tinha comentado. Ô João, e assim, hoje... na época que você trabalhava no banco, você liderava quantas pessoas ali? Cara, eu cheguei, teve várias fases. Eu cheguei a houve uma fase que eu estava como especialista pessoa jurídica uma regional de 25 agências. Então, eu cuidava da estratégia e do acompanhamento da parte de pessoa jurídica dessas 25 agências. Eu tinha o gerente regional e eu era braço do cara para a PJ. Então eu montava estratégia, os números vinham para mim, o que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar a esses números. Eu cheguei a cuidar de 140 milhões. Nossa, uma parte do banco emprestando para os clientes, uma parte investido dos clientes. Então era um negócio bem parrudo, né? Então eram diretamente 25, 28, chegamos a ter 30 pessoas e cada um lugar. Né? Cada um num lugar. Depois teve um outro formato que eram menos pessoas, mas aí só estava eu, não tinha mais gerente regional. Eu era o gerente regional de pessoa jurídica. Então tinha uma equipe menor, mas eu também cuidava. Então era bem isso, mas eu lidava com o gerente. Ao todo, acho que eram 340 pessoas. 10% estavam diretamente ligados a mim, mas eu era referência para as 300 e poucas, sabe? Porque eu estava na regional, eu ajudava o
Porque o gerente geral de uma agência, ele tinha que entregar os números dele. A pessoa jurídica dentro de uma agência é representativa. Então ele precisava da minha estratégia com o PJ dele para entregar os números dele. Caramba. Porque se os outros entregassem, faltasse a PJ, ele não ia entregar. E aí dizer, mas a PJ não tá performando. Então eu tinha que estar com esse cara também. Então eu ia visitar, ia ajudar, ajudar a estratégia para cliente que estava vencido. Então era um mundo assim, cara, bem, era de Ubatuba, o litoral norte, Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, subia São José, aí Margiano Dutra, de Lorena até Guarulhos, Mogi, era coisa doida, cara, era coisa bem intensa, mas o resultado acontecia, porque aí eu já sabia fazer um pouco mais de liderança, né? Boa. E aí, com isso, as pessoas acreditavam, seguiam um pouco mais, passava a ser referência, e aí as coisas fluíam melhor. Quando você entrega o resultado, né, você passa a ser a referência, né? Acho que meio que tira essa parte de reconhecimento, tira um pouco o reconhecimento só em financeiro. Porque, por exemplo, esse trajeto todo foi um reconhecimento pra você, falou, cara, tô me desempenhando bem pra caramba, velho. Tipo, eu me desempenhei, o pessoal aqui que tá abaixo, que tá junto comigo, estão se performando também, estão se desenvolvendo bem também. Acho que é além da grana que ganha. E também, aí entra um outro lado, tá? Eu vou pegar um outro viés aí da liderança, que é o seguinte, eu também desliguei muita gente. E participei de uns processos pesados. Cara, eu participei de alguns desligamentos de justa causa, foram as coisas mais desafiadoras que eu fiz, sabe, na minha carreira, eu acho. Não é um negócio prazeroso, gostoso de ver, tal... E pessoas que foram desligadas porque fizeram coisas, não vou dizer pequenas, mas sabe, fizeram, o banco pagava creche, né, para os filhos até uma idade. E os filhos passaram daquela idade e a pessoa continuou colocando recibo por causa de R$200 por mês, cara. Mandar o pessoal do Brasil embora, então. Mas o processo é doloroso demais, cara. É muito... E aí, fora essas questões de justa causa, cara, nos processos de desligamento que eu fiz, dificilmente eu me sentia mal. Ou o colaborador se sentia mal. Sabe por quê? Feedback. A gente não esperava chegar no final para falar, cara, não dá mais. Não, a gente fazia reuniões periódicas, correção, ajudando. Meu, o que eu posso te fazer para te ajudar, tal, vamos lá, tal. Chegou o momento de desligar a pessoa falou, eu já esperava. Eu já sabia. E se eu não tinha essa percepção, eu entendia que eu poderia melhorar alguma coisa no processo. Porque não poderia ser uma surpresa para alguém ser desligado, porque eu falhei no processo. Eu não cumpri aquilo que se esperava, ou que eu entendia que eu deveria cumprir. Porque a pessoa tinha que ter os feedbacks e eu ajudá-la a evoluir para não tá dando, não tá rodando, tal. Vamos lá, vamos fazer isso, vou visitar com você, vem para cá, vamos olhar, tal. E não tá rodando. E aí quando chegava essa situação, a pessoa então já tinha essa consciência. Então esse é outro aspecto também da liderança. A gente fala liderança é um aspecto bonito, né, tal, mas o filosófico, tal. Exato. Não, tem outro lado também. Tem hora que você tem que olhar no olho do cara. Pô, eu desliguei uma pessoa e foi uma falha, porque não me avisaram, né? Porque quando algum funcionário ia fazer uma operação de crédito grande, eles me perguntavam para saber se estava tudo bem no RH, se não ia ter nenhum problema. E não me consultaram. O cara tinha financiado uma casa há 2 semanas atrás pelo banco. Tal, e eu não sabia, né? Eu cheguei lá para desligar o cara. Não tinha o que fazer, né? Era irreversível, mas então, até nisso você tem que estar consciente. Meu, aconteceu uma falha aqui, não foi minha, mas não muda o processo dele, infelizmente. Eu posso me empenhar ao máximo para recolocá-lo, inclusive. Mas aqui eu já não tenho mais o que fazer. Boa. Então tem um lado real da coisa, né? Até prática. Por isso que eu acho que vai muito da cultura. Por isso que na minha cabeça, daquele que a gente falou, né? Do como fazer, eu coloco situações da minha cabeça. Falar, beleza, o cara tá desempenhando, o que eu vou fazer? Tá desempenhando bem, o que eu vou fazer? Agora o cara não tá desempenhando bem, o que eu vou fazer? Aí é onde eu falei, não, vamos fortificar essa cultura. Porque alinhado com a cultura, os valores que a gente vai treinar, valores de um box, vai falar, cara, a gente treinou esse valor de um box. Valores organizacionais. Aí a gente organizou. Falar, beleza, o cara não tá se adequando, tá começando a ter problema com isso, a gente já sabe qual que é o momento. Porque a gente fala, beleza, ou a gente falhou no treinamento com ele, ou é um ponto questões pessoal dele. Sim. Aí é onde eu comecei a entrar com isso daí também pra gente... Eu diria que seu desafio
é justamente esse. É isso. Porque, na boa, administrar sucesso, qualquer um administra. Né? Administrar sucesso, a coisa acontece naturalmente. Agora, o desafio que você vai ter de liderar, pegar alguém quando a equipe não está performando, quando o negócio não está redondo, aí sim que é o seu desafio, cara. E aí que você cresce. É. Não é aquela velha história, né? Comer mais calmo não faz bom marinheiro, um negócio assim. Tal. Você vai precisar passar por isso, né? Vai precisar desenvolver as pessoas tal e se reinventar também. Assim,